Renato Freitas, neste vídeo, que foi uma audiência pública sobre o tema do racismo na Assembleia Legislativa lá do Paraná, em Curitiba, me parece que um tema que atravessa o tema, a questão do trabalho e a luta dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil é a herança escravista e o racismo. E esta fala do grande Renato Freitas, jovem Renato Freitas, aos 41 anos de idade, vai emocionar todos vocês, como emocionou demais a mim. Vamos lá. No fundo da sala, com capuz na cabeça, torcendo para não ser visto, notado, para não estar na lista dos mais feios da sala, dos que não terão o par na quadrilha, torcendo para ser invisível. Eu fui aos poucos perdendo o encanto pela escola. E logo vieram os julgamentos, os professores que disseram que eu não tinha jeito, que eu era pau que nasci torto. E fui expulso de um colégio, evadi de outro e me tornei um evadido, um negro fujão. Eu, Renato Freitas, fui uma criança que ligava a televisão e via o show da Xuxa e as Paquitas Louras. Mudava o canal e encontrava a Eliana, com a dança dos dedinhos. Cansado disso, eu mudava o canal e via a Angélica, indo de táxi. Quando mais velho, vi pela primeira vez um cinema e vi o Titanic, com a Rose e o Jack. Nós ainda informamos e formamos as nossas crianças pelo olhar europeu, branco. E cada nota 5, 4 que eu recebia era uma confirmação de que eu não fui feito para aprender. Depois de velho, eu descobri que a escola estava errada, porque na primeira oportunidade eu me tornei mestre em Direito. Entrei na Universidade Federal do Paraná no curso de Direito, entrei no curso de mestrado, me formei, me tornei professor e olhei para trás e pensei, onde está aquele japonês da matemática que lá no Leôncio Correia um dia falou que ou eu ia ser gari ou eu ia ser um número no presídio? Ele estava lá, ainda, afundado na lama do preconceito. Não fui até lá jogar pérola aos porcos, mas estou aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, testemunhando a minha experiência, compartilhando com a minha família. O que eu vejo aqui é mais do que conhecidos, amigos ou apoiadores na luta. O que eu vejo aqui é família, Ubuntu. Eu só sou porque nós somos. E já que nós somos, que sejam também as nossas crianças. E que sejam também nas salas de aula. Não necessitamos mais dos porta-vozes brancos para dizer o que somos, quem somos ou de onde viemos. Agora nós estamos aqui. Eles que se acostumem e as nossas crianças que se espelhem. Essa é a nossa responsabilidade histórica. Muito obrigado. Sensacional, né? Não há a luta dos trabalhadores, não haverá revolução sem a luta preta. Sem a liderança das pessoas pretas, dos negros e negras desse país. E Renato Freitas, o pessoal surpreso aqui, pois é, tem 41 anos de idade, é uma dessas grandes lideranças da esquerda autêntica brasileira. Então, ontem foi dia de... o presidente da República falou por quase 5 minutos, vou mostrar o vídeo, é um vídeo importante, revelador e tem algumas novidades nele, então vamos assistir. Não tem Lula na rua hoje, não vai a nenhuma manifestação do 1º de maio e gravou este vídeo. Vamos lá. E meus amigos, amanhã é dia 1º de maio, é dia de celebrar as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. Parabéns e muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês que ajudaram a colocar o Brasil novamente entre as 10 maiores economias do mundo e fazer outra vez do nosso país um bom lugar para se viver. Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Saímos do maior para o menor desemprego da história.
e atingimos o recorde histórico de pessoas empregadas. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e 90% das categorias profissionais tiveram ganho real de salário. Tudo isso só foi possível porque depois de uma década a economia do Brasil voltou a crescer acima de 3% por 2 anos consecutivos, superando todas as expectativas. Quero aproveitar para anunciar 2 medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. Com o Desenrola Brasil, criamos condições favoráveis para a renegociação das dívidas das famílias brasileiras. E com o crédito ao trabalhador, estamos facilitando, minhas amigas e meus amigos. Nos meus governos anteriores, construímos a legislação que garante proteção aos microempreendedores e às micro e pequenas empresas. Foi aí que nasceram o Simples Nacional e o MEI. Para os microempreendedores individuais, asseguramos a proteção de renda em caso de doença ou acidente, direito à aposentadoria e emissão de nota fiscal. Para as micro e pequenas empresas, garantimos redução de impostos e prioridade nas licitações públicas. Agora, com o Contrata Mais Brasil, estamos facilitando o acesso destas pequenas empresas às compras públicas, um mercado imenso e promissor. Com o programa Acredita, aprimoramos a linha de crédito para MEIs e as microempresas. Minhas amigas e meus amigos, o apoio à proteção e à garantia de direitos das mulheres trabalhadoras são prioridades do nosso governo. Aprovamos a Lei da Igualdade Salarial, que garante salários iguais entre homens e mulheres no exercício da mesma função. Garantimos apoio financeiro e técnico para as mulheres empreendedoras e criamos linhas específicas para elas no Programa de Aquisição de Alimentos e no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar com menores taxas de juros. Minhas amigas e meus amigos, falar do futuro é falar de educação. Por isso estamos fazendo o maior investimento em educação em tempo integral da história do Brasil. Criamos o Pé de Meia, voltamos a investir em institutos e universidades federais e ajustamos as bolsas de estudo que estavam congeladas há uma década. A partir do 2º semestre deste ano, começaremos a triplicar. Tá aí. Que diferença, né? Entre o vídeo do presidente da República e o vídeo do Renato Freitas. Como muitas pessoas dizem, trabalhadores, amigos meus, como eu gostaria de viver nesse país dos vídeos do Sidônio. Tá aí, esse vídeo é um vídeo de campanha eleitoral, evidentemente, né, feito, como diz o Alberto aqui, pelo São Sidônio. Várias pessoas aqui, comumente, meu amanhã é muito mentira, fortalecimento da agricultura familiar, conta outra, marqueteiro trabalhou, e várias, o Denilson dizendo, acho que vivemos em outro país, ou o Lula vive na Suíça ou Alemanha, sabe, a China. Tem como checar esses números? Vou falar de alguns desses números, sim. Onde está esse mundo cor-de-rosa que ele mostra, diz Anair. Resumo do vídeo, diz a Karine, propaganda política. Então, é isso aí. É um vídeo eleitoral, voltado para a eleição de 2026, é resultado da chegada do Sidônio. Quando o Sidônio chegou, eu falei, o Sidônio não será o chefe da SECOM do governo Lula. Ele está indo para a SECOM para ser
o chefe do marketing da campanha de Lula em 2026. Não deu outra, é isto que está acontecendo. Ele é competente, é um marqueteiro competente, e essa peça é uma peça de campanha eleitoral. Evidentemente tem todo o tom, a música, a pegada tal das campanhas eleitorais. Aspecto positivo, a manifestação do presidente Lula, depois de quase um ano, a favor do fim da escala 6x1. Mais ou menos, né? Porque o que ele está defendendo é o debate sobre o fim da escala 6x1. Como ele sabe que a direita no Congresso não vai topar, ele não está sendo assim, defendendo abertamente a escala 6x1, está defendendo o debate, dizendo que é injusto os trabalhadores trabalharem tanto, mas não está botando o pé no acelerador, não, em relação à escala 6x1. Algumas observações. Ele abre dizendo que há 10 anos o Brasil não crescia 2 anos consecutivos acima de 3%. Não é assim, né? Tem várias informações nesse vídeo de Lula que ou são informações manipuladas ou é isso, né? As planilhas, né? Os números das estatísticas. O Brasil cresceu 4,8% em 2021 e 3% em 2022. Em 2023, inclusive, não cresceu 3%, né? Cresceu 2,9%. Aí, em 2024, sim, um pouco acima. Então, é esse jogo das manipulações estatísticas, que é uma regra do governo, que vai montando esse mundo cor-de-rosa, né? Diz a Mara aqui. Ele está falando de que país? Avisa para eu ir lá. Essa é uma questão, né? É um país que não existe, né? Esse país das estatísticas, esse país das mídias que são diário oficial do governo Lula, é um país que a gente não vê no dia a dia, né? As pessoas não vivem neste país. O Alexandre Flash diz, ele não conseguiu mais se omitir em relação ao 6x1, mas já deu a dica para um acordão. É isso aí, vai ser 5x2, né? É o acordão. Inclusive a própria Érica Hilton já embarcou nessa lógica aí do acordão do 5x2. Liz Pessoa chega como nova membro. O Alexandre Flash também diz, famílias como a do Collor mandam no Brasil, no STF, no governo, em tudo. Em relação ao caso do INSS que o presidente Lula falou, vocês repararam, né, que ele não está dizendo que o governo vai ressarcir as pessoas, que o governo vai devolver o dinheiro. Não assumiu esse compromisso. Ele falou que também é mais uma manipulação propagandística. Mandei a Advocacia Geral da União abrir processo contra os fraudadores para que eles façam ressarcimento. Ele não precisa mandar, é de ofício. Se a Advocacia Geral da União não fizesse isto, incorreria em prevaricação. Então, não é o presidente da República que manda propriamente fazer uma ação dessa. Mas ele não assumiu qualquer compromisso em relação à devolução ao governo, porque a responsabilidade é do governo. O dinheiro que foi roubado dessas pessoas é dinheiro do governo. Então, assim, tem que prender os fraudadores, tem que processar, tem que exigir indenização, tem que tudo. Mas a responsabilidade é do Estado brasileiro, é do governo brasileiro, e ele não assumiu qualquer compromisso. Nem ele, nem o Haddad. O Haddad está dizendo, vamos devolver, mas vamos ver como é que vai ser, quem sabe e tal. Eles estão caindo fora. Porque é isso, né? 6,3 bi e o arcabouço. Como é que fica o arcabouço se tiver que devolver dinheiro? Gente rápida para fazer pente fino, gente lenta para cuidar das fraudes contra os trabalhadores efetivamente. E é isso, né? A conversa do governo é essa, de que o governo foi rápido, de que o governo agiu nada. Né? Desde janeiro de 2023, que o Lupe, portanto o governo, foi avisado, nós já mostramos isso aqui outro dia, e há mais de um ano que há reportagens sistemáticas do Metrópolis sobre esse assunto.
Em relação a alguns dados do governo, esse dado do desemprego é uma das coisas que o governo mais bate, a mídia governista mais bate. Mas a gente sabe como é que é a vida, né? A gente sabe, quem é trabalhador, trabalhadora, sabe como é a vida. Esta é a taxa de desemprego, né, do país. O que aconteceu agora em março, né, é uma elevação do desemprego. O Galípolo lá, ó, esfregando as mãos, dizendo, tá dando certo. A estimativa, o objetivo, não vamos nos iludir, o objetivo do Banco Central e, portanto, do governo Lula é fazer voltar o índice de desemprego, que está agora em 7%, que chegou a 6,1%, que foi o menor patamar da série histórica, ao 7,9% de dezembro de 2022. Esse é o mínimo de taxa de desemprego que o Banco Central quer para poder começar a baixar a taxa de juros. E mais uma vez, né, essa taxa de desemprego, ela esconde a realidade do mercado de trabalho brasileiro, com uma informalidade brutal, com remunerações miseráveis e com remunerações abaixo do salário mínimo, inclusive com a pejotização, o massacre será completado, tá? Então é isso, a queda do número de empregos entre fevereiro de 2025 e março foi de 71%. Você tinha criado 437 mil empregos formais em fevereiro, agora só 71 mil. Se a gente for ver na série histórica, desde março de 2024, do último ano, nunca houve um mês com uma criação tão baixa de empregos formais. Empregos formais nessa coisa toda dessa empulhação estatística que o governo faz. O ministro contra o trabalho, né, o Luiz Marinho, diz que isso é porque, como o carnaval começou em março, teve um nível de empregabilidade menor e tal, sempre tem uma explicação para as estatísticas. Outro tema do presidente Lula no discurso, ele vendeu como se a questão da isenção do imposto de renda já fosse líquida e certa. Não é bem assim. Está tramitando no Congresso, deve ser aprovado, os parlamentares ainda mais, né, na véspera de um ano eleitoral, não vão deixar de aprovar uma medida tão popular. Então vai todo mundo embarcar, mas a história é mais complicada do que o presidente deu a entender. O projeto que era para ter sido em 2023, não foi, em 2024 não foi, entrou agora, o governo estava dando assim, né, estava veiculando a ideia de que vai aprovar já, não vai aprovar já. O Hugo Mota já disse que a expectativa dele é aprovar em novembro ou dezembro. Ninguém menos que o Arthur Lira é o relator do projeto, gente. E ele já disse, o Mota já disse, vamos mudar o projeto será mudado no Congresso Nacional, né? Vão mudar o projeto. Semana que vem vai instalar a comissão especial para o projeto de imposto de renda, e o Lira já avisou que vai mudar, e está dizendo que esse modelo da compensação, que é o que o presidente Lula fala, também cascata, né, de que ele disse, né, os de baixo, os que ganham menos vão deixar de pagar e os de cima vão pagar um imposto justo. Não é justo, é irrisório. A proposta da Haddad é absolutamente irrisória para o pagamento do andar de cima, irrisória. E o Lira está dizendo, isso não vai ser suficiente. Então, eles vão dar um arroxo e não se iludam. Isso vai ser o Lira com a Haddad. Eles vão aproveitar esse projeto para dar mais um arroxo no arcabouço fiscal. Tá? Esse é o cenário que a gente tem pela frente. Existe um Brasil da propaganda, do Sidônio, e existe um Brasil do cotidiano, da realidade das pessoas. E existe um Brasil da operação concreta do governo. A gente, inclusive, tinha um debate
tempo, parece que faz anos esse debate, se esse governo Lula 3 era ou não neoliberal. Esse debate acabou. Que se trata de um governo neoliberal, já não há mais qualquer dúvida em relação a isso. Qualquer dúvida. É claro que os progressistas governistas, a cúpula do PT, não, governo desenvolvimentista, progressista, dizem até que é um governo de centro-esquerda, segundo o Zé Dirceu, não é de centro-direita o governo. Mas o caráter neoliberal do governo é evidente. Ele está assentado em políticas neoliberais. A gente tem trazido aqui, esses últimos dias aí foram muito reveladores, né? O Seron, que é o todo-poderoso secretário do Tesouro, ele é alguém do segundo escalão, mas com força equivalente ao primeiro escalão. Nós mostramos hoje aqui, vou mostrar um trechinho da entrevista dele. E a Simone Tebet, ministra do Planejamento, e eles vocalizam o pensamento de toda a equipe econômica e o pensamento do governo, eles ficam se lamentando, eles ficam reclamando, eles ficam se queixando do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional não é tão fiscalista, não acompanha o governo nos ataques aos direitos dos trabalhadores e dos mais pobres. É uma coisa, assim, impressionante, porque o discurso padrão dos governistas em 2023 e parte do governo de 2024 era que a correlação de forças no Congresso Nacional não permite ir mais à frente. Uma conversa, uma cascata, né? Porque a correlação de forças não mudou e eles trouxeram o projeto da isenção do imposto de renda agora, né? Então, por que não apresentou em 2023, né? No começo de 2023. Aí, o que é bem interessante é que a reclamação que o Seron, secretário nacional do Tesouro, e que a Simone Tebet faz em relação ao Congresso, é que o Congresso está à esquerda do governo. Então, a correlação de forças para o governo é ruim no Congresso, porque o Congresso está à esquerda do governo. Você acha que é cascata? Eu vou mostrar para vocês. Vamos olhar primeiro a Simone Tebet. Eu posso te dar de forma bem objetiva, Miriam. Eu conheço a realidade da política brasileira, não faço política há pouco tempo, e fui do Congresso Nacional nos últimos 8 anos. Né? Nós achávamos que teríamos um parceiro mais fiscalista no Congresso Nacional, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, seja na PEC da transição, eu participei dela, fui responsável também por ela, não estou me eximindo de nenhuma responsabilidade, seja em relação ao arcabouço, que não foi aprovado do jeito que nós queríamos, seja em relação a esse novo ajuste. Quer dizer, o Congresso... Vocês entenderam? Ela está reclamando que o Congresso não foi tão fiscalista, portanto, tão neoliberal como nós. E ela não está falando como ela, como nós, o governo, gostaríamos. E aí ela faz 3 menções. Quando é que o Congresso não foi como a gente gostaria? Na aprovação da PEC da transição, que ela queria, porque essa é uma cascata, quer dizer, uma mentira que a Haddad e o governo contam. A PEC da transição enviada pela equipe econômica ainda em 2022 para o Congresso era a continuidade praticamente ipsis literis do teto de gastos do Temer. O Congresso é que mudou. Então ela está reclamando que o Congresso mudou. Depois dessa entrevista ela vai chamar como a PEC da gastança. Impressionante isso, impressionante. Aí ela vai dizer que o segundo momento é a aprovação do arcabouço, que o Congresso também atenuou o arcabouço fiscal. O governo não conseguiu arrancar o arcabouço tão duro quanto queria. E o terceiro momento, que é o qual vai se referir também o Seron, é o pacote do final do ano passado de aprofundamento do arcabouço fiscal. Então o que ela está reclamando é o seguinte: esse Congresso é de esquerda demais, não dá, a gente não consegue arrancar aquilo que a gente gostaria, que é uma política econômica totalmente, radicalmente neoliberal. Vamos ver agora o que falou o Seron. Também, você não falou 2 dias atrás. O BPC, e eu tenho sido muito transparente há um bom tempo sobre isso, né, mas tem tido uma dinâmica que preocupa bastante. Ele fez parte do conjunto de medidas que foram enviados ao Congresso no ano passado.
Não foi aprovada a integralidade, o que nós gostaríamos para poder garantir, ou pelo menos para tentar tornar a trajetória dessa despesa mais compatível com os limites do arcabouço e com uma trajetória sustentável. Bom, o BPC, e eu tenho sido muito transparente há um bom tempo sobre isso, né, mas tem tido uma dinâmica que preocupa bastante. Ele fez parte do conjunto de medidas que foram enviados ao Congresso no ano passado. Não foi aprovada a integralidade, o que nós gostaríamos para poder garantir, ou pelo menos para tentar tornar a trajetória dessa despesa mais compatível com os limites do arcabouço e com uma trajetória sustentável. Deu para entender? O que o Seron está dizendo é que, lamentavelmente, o Congresso não aprovou o corte no BPC tão radical quanto o governo queria. Vocês se lembram disso, né? Que o canal, na época, canal Jones Manuel, foi talvez um dos principais protagonistas da denúncia desses ataques do governo. Depois, o governo vendeu uma mentira, porque não tem outra palavra para isso, de que o governo não queria os ataques, que o governo queria defender o BPC. Está aí o secretário do Tesouro, dizendo, ó, nós mandamos um pacote de corte lá e o Congresso não nos atendeu. Então é isso. O Congresso não atendeu o governo, segundo o Seron, no corte radical do BPC, segundo a Simone Tebet, né, num arcabouço fiscal tão radicalmente neoliberal como o governo gostaria. Mas não tem problema, o governo vai continuar insistindo. Nessa entrevista, o Seron diz que em julho o governo envia de novo ao Congresso um novo projeto de cortes radicais no BPC. E a Simone Tebet disse nesta mesma entrevista que no final do ano que vem vai ser a oportunidade, olha, é maquiavélica, é um golpe de Estado que ela está dizendo, né? Entre novembro e dezembro, depois do segundo turno, e ela diz, ganhe Lula ou ganhe quem que for. Mas ainda no governo Lula 3, né? Novembro e dezembro do ano que vem. Nós vamos enviar para o Congresso, porque aí já passou a questão eleitoral, não precisa fazer demagogia, não precisa fazer nada. Nós vamos apresentar, gente, eles vão apresentar um pacote, segundo a descrição que a Simone Tebet faz nessa entrevista, é um pacote ao estilo Milei, não é outra coisa. Inclusive, ela usa uma imagem que é assim, um pacote que não mate o paciente. É isso. Deixa eu anotar aí, mas não mate o paciente. Então, esse é o cenário deste governo.